Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou Fernando Morato e estou aqui dividindo um pouco do meu conhecimento, da minha vivência e do meu gosto pela poesia. Poesia normalmente tem um problema técnico que é muita gente acha que pode entender qualquer coisa e qualquer coisa está valendo. É possível entender errado poesia? Sim. Vamos ver? Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha poesia. pra Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Pois bem, como é possível entender errado? Muito simples. A poesia é feita com palavras. Na verdade, o poema é feito com palavras. Ao ser feito com palavras, essas palavras têm alguns significados. E se a gente não compreende 100% o arranjo dessas palavras, evidentemente, alguma coisa vai estar errada na nossa compreensão. É claro que as palavras mudam com o tempo, é claro que a visão muda com o tempo. O último episódio sobre o poema do Olavo Bilac que é exatamente de como a cultura muda de um tempo para outro e o que o autor achou que tinha escrito, na verdade, não é exatamente o que a gente consegue ler hoje. O poema, como qualquer obra de arte, ele é polissêmico. Ele pode ultrapassar aquilo que está escrito, mas ele não pode ultrapassar em tudo o que está escrito, porque o que está escrito continua escrito. E aí a gente tem que se ater ao que está escrito. Parece um pouco confuso, mas o melhor exemplo é o hit de poesia em língua portuguesa, o Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse, como eu mencionei antes, é um poema top 10. Ele é um dos poemas mais lidos, mais repetidos, mais adorados. Eu, enquanto professor de literatura, encontrei esse poema anotado, copiado em dezenas de cadernos de ex-alunos, ex-alunas. Todo mundo se fascinava com a maneira como o Vinícius de Moraes sintetiza perfeitamente certas ideias, e ele é um excelente poeta deste ponto de vista. Como pessoa, ele teve um monte de problemas, como homem machista numa época muito machista. Ele é o autor de uma letra extremamente machista, como é a da Garota de Ipanema, mas a gente passando por cima disso, como tem que passar às vezes por cima do racismo do Camões, como às vezes tem que passar por cima dos preconceitos que outros autores de outras épocas tinham, porque justamente eram outras épocas que tinham outros valores, a gente consegue, apesar disso tudo, reconhecer o grande valor de sintetizar vivências em enunciados lapidares. O Vinícius de Moraes sempre foi muito desprezado por autores mais sérios, na época em que a poesia se queria extremamente sofisticada e queria voltar a certos padrões da tradição. Os autores dessa chamada geração de 45, que queriam fazer, que tinham a ambição de voltar a essa tradição clássica, nunca foram figuras conhecidas. Os livros de sonetos do Vinícius de Moraes foram extremamente conhecidos. Por outro lado, enquanto a poesia se queria vanguarda,
como era o caso dos concretistas, o Vinícius de Moraes se mostrava um autor extremamente popular, ainda na linha dos parnasianos. E quando a poesia se queria sofisticada e acadêmica, o Vinícius de Moraes migrou para música popular, deixando muito incomodadas as pessoas que achavam que a poesia tinha que ser algo de exceção, algo de elite, porque as poesias do Vinícius de Moraes eram extremamente populares e se divulgaram, inclusive o próprio soneto de fidelidade, se divulgaram através de MPB. A canção Eu Sei Que Vou Te Amar interrompe-se a certo momento numa gravação antológica do Vinícius de Moraes, ele recita o soneto de fidelidade e essa foi uma das maneiras mais eficientes de divulgar esse soneto. Então, o Vinícius de Moraes, para bem e para mal, é uma figura lapidar, é uma figura, uma pedra angular, um excelente poeta que tem qualidades, apesar de, biograficamente, ser uma figura muito, muito, muito contestável ou questionável. A mesma coisa a respeito do conteúdo dos poemas. Vamos olhar de novo para o soneto de fidelidade. Começa com uma afirmação bastante clara. De tudo ao meu amor serei atento antes. Presta atenção que aqui temos um recurso, o enjambement. Aquela maneira de escrever em que a frase, a sentença, escorrega de um verso para o outro, criando o que é um encavalamento, criando uma sobreposição de um verso para o outro. E aí a gente tem uma desconexão entre o ritmo da poesia e o ritmo dos pensamentos. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre, tanto que mesmo em face do maior encanto dele quem? Do meu amor, se encante mais meu pensamento. O meu pensamento vai se encantar mais do meu amor do que qualquer coisa. E eu quero vivê-lo, o pronome está retomando o mesmo amor que aparece na primeira estrofe, quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu, o amor, na primeira estrofe, em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Vou rir como? Conforme o meu amor estiver contente, vou chorar conforme o meu amor estiver sofrendo, tiver pesar. Aqui vem a parte que às vezes as pessoas se confundem. E assim, quando mais tarde me procure. Veja que ele não está falando de uma hipótese, ele está falando de uma certeza. Quando mais tarde me procure. Aí vem a alternativa. Quem sabe a morte. Angústia de quem vive. A morte é a angústia de quem vive. Quem está vivo se preocupa com a morte. Um dia vai acabar essa experiência que a gente chama vida. Se tem alguma coisa depois, se não tem alguma coisa depois, o poema não discute. O Vinícius de Moraes, que era uma figura muito, no começo da vida, muito religiosa. No final, nem tanto. Nessa altura, que é mais ou menos o meio da vida dele, quando ele escreve o soneto de fidelidade, tá deixando nebuloso. Quem sabe a morte? Quando me procure um dia, quem sabe a morte? Angústia de quem vive. Quem sabe a solidão? Fim de quem ama. Aqui já começa a haver um curto-circuito com o típico pensamento a respeito de amor que as pessoas que acham lindo o soneto de fidelidade têm na cabeça. Porque o soneto está falando, quem sabe a solidão, fim de quem ama. O fim de quem ama é ficar só. A gente vai ficar só. Por quê? Ou porque a gente morre primeiro, a morte é a angústia de quem vive, ou porque a pessoa que a gente ama, imaginando que o amor vá durar toda a vida desse casal. O casal ou morre junto, e daí a gente volta para a primeira hipótese, a morte, a angústia de quem vive, ou um dos elementos do casal morre antes, e aí a solidão, fim de quem ama. Quem ama vai ficar sozinho, vai ficar abandonado, porque a pessoa que a gente ama vai morrer, como a gente vai morrer. Ai, que pensamento horrível!
Pode ser, mas é um pensamento extremamente objetivo. Quem ama, ou morre primeiro, ou morre depois. Se morre primeiro, vem a morte. Se morre depois, vem a solidão. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. E veja que o verbo é muito importante. Por quê? Quando chegar a morte, não vai mais haver amor. Se chegar a solidão, o amor acabou, porque eu não tenho mais o objeto amado. Então, nos dois modos, o amor já fica no passado. E é por isso que o verbo está no passado. Posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama. E essa é a parte que muita gente não entende muito bem, porque o que o Vinícius de Moraes está falando aqui é que o amor não dure para sempre. Ele está falando para o amor não durar, porque o amor é chama. E essa concepção de amor como paixão não é o amor convivência tranquila de duas pessoas que aprenderam a estabelecer laços. Não, é o amor intenso, o amor que consome, é o amor platônico, aquele amor que é o desejo excruciante. Esse amor é chama, e como chama, apaga. Ai, que triste. É a consequência lógica que o Vinícius de Moraes está tirando do que é essa concepção de amor. Essa concepção de amor é de um amor que não é eterno, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E olhe que aqui ele está usando um modo verbal que é muito incomum hoje em dia, cada vez mais incomum. O subjuntivo está desaparecendo, as pessoas estão deixando de usá-lo, estão deixando de saber como usá-lo. Por isso, o subjuntivo não transmite mais o que, na época do Vinícius de Moraes, se estava acostumado a compreender. É que seja infinito, enquanto dure, enquanto durar. Ou seja, ele não vai durar, ele vai acabar. Mas enquanto durar, que seja infinito. E muita gente acha lindo isso porque não compreende um dado importante, que é infinito significa não ter fim material, não está dizendo sobre fim temporal, porque alguns versos acima, o fim temporal foi declarado objetivo. Não seja imortal, porque ele vai morrer, mas seja infinito, enquanto dure. Ou seja, esse é um poema que está claramente falando: o amor não dura, o amor não é eterno, o amor não vai me satisfazer a vida inteira, o amor não vai estar comigo a vida inteira, ele vai acabar, eu vou ficar sozinho, mas que pelo menos durante o momento em que esteja vivendo, isso seja intenso, forte, arrebatador. Muitas vezes as pessoas não compreendem essa primeira parte, compreendem só a segunda, do arrebatador, do intenso, o que é perfeitamente legítimo, ótimo, mas para compreender o poema em toda a sua profundidade, a gente precisa, claro, estar atento para o fato objetivo de que está escrito aqui que essa intensidade só existe porque o amor não é eterno. É devido à finitude do amor que ele tem que ser intenso. O que, por um lado, pode ser bonito, mas não é exatamente o que a maior parte das pessoas que acha esse poema lindo está entendendo. Aí a gente tem o ponto. Esse poema passou a ser menos interessante, mais interessante. Eu acho que ele fica mais interessante quando a gente compreende essa concepção de amor finito, por isso tendo a obrigação de ser mais intenso. Por outro lado, há muita gente que vai se decepcionar enormemente ao saber que o amor não dura, que o amor não é eterno, que o amor tem seus limites. O que você acha? O poema ficou melhor ou ficou pior compreendendo exatamente isso? As coisas fazem mais sentido ou não? Para isso, é necessário voltar e olhar de novo para a poesia.
Vamos olhar para a poesia?